Também na página 13, na efeitologia, você poderia comentar sobre o efeito laçada das assinaturas pensênicas, atraindo publicações e leitores afins ao pesquisador. Esse efeito laçada aí, eu pude refletir sobre isso quando eu achei um dos livros do Humboldt. Na verdade, a principal obra dele, quando estava indo... Eu nem pensava que conseguiria a obra-prima, assim, a primeira edição, né? Mas aí, caminhando na Alemanha, escolhi algumas cidades para visitar e fazer essa prospecção. Numa delas, realmente, aí, todo o encaminhamento, ao chegar na cidade, sinaléticas, inspiração de ir na biblioteca, depois pegando as indicações com o bibliotecário, aí depois livreiro, e aí você vai chegando, vai montando, né, um roteiro que acaba aquele livro chega até você de alguma forma, né? Foi até interessante tem que contar um caso aqui, que o professor Walter sempre fala de uma técnica que ele usava, tipo, que é meio que a técnica no estilo judeu, né? De ver o que é que interessa mais, aquilo que é mais valioso, aquela obra, e aí colocar meio de lado, e aí você, né, depois, né, conversa, examina toda a livraria e tal, e aí depois, né, vê se baixa o preço daquela ali. Então deixa ela meio de lado e vê se coloca ela no final, né, como uma rebaba. E aí, então, nessa cidade foi Göttingen. Eu cheguei buscando, né, um dos livros do Humboldt. E aí, quando a pessoa me traz uma edição da época mesmo. E aí o livreiro me trouxe. E na hora que eu peguei o livro, que eu senti as energias e tudo, aquele monte de energia, eu disse, eu quero esse aqui. Qual que é? Eu nem perguntei qual é. Então, mas teoricamente, tecnicamente, eu estava todo, né, todo controlado, assim, todo... Mas você vê, na hora, ali, poxa, eu pensei, poxa, aí, vai que chega alguém aqui, depois na hora, eu pensei tudo isso ao mesmo tempo. Pô, vai que chega aqui alguém e leva o livro na minha frente. Não, eu vim aqui, né, tão longe e tal. É só um exemplo para ilustrar, mas assim, que o livro acaba chegando até a pessoa, né? Então, um dos objetivos também de escrever, de fazer essa pesquisa e colocar tudo em livro, é que realmente o material em si publicado, ele é sem dúvida, sem sombra de dúvida, um elemento de rapport que é inigualável, né? Ele acaba chegando até você. Roberto, aqui na tipologia, você enumerou 25 tipos básicos de insertos retrobiográficos. Quantos desses 25, qual seria o número mínimo que justificaria você aprofundar uma pesquisa? Um número mínimo para auto-pesquisa? Por exemplo, você identifica alguns aqui e outros não. Tá. Né? Quantos itens você acha que justificaria um investimento maior nessa pesquisa? Não tem esse número mínimo, não. A questão é ver a qualidade da informação e a repercussão em você. Eu comecei aí com o básico mesmo, é a associação simples de ideia. Então, você vê se aqueles traços de personalidade, né, o que é referido naquele livro, se bate com você. Então, aí, essa classificação eu fiz depois de acumular uma série aí, de recortes, né, de fragmentos. Mas não há esse mínimo. A questão é ver, por exemplo, juntar, né, a associação simples, mas a questão parapsíquica, ou seja, no meu caso, que tenho mais experiência um pouco, em relação à sinalética. Se a sua sinalética, por exemplo, vai dar alguma repercussão naquele sentido lá. Se começa a chegar, vamos dizer, você sente algum incentivo por parte extrafísica, ou há repercussão, né, energossomática a respeito daquela pesquisa, então já é sinal que vale a pena você continuar levantando. Eu fui fazendo isso de uma maneira até também despretensiosa inicialmente. Eu fui associando. Um primeiro levantamento, eu julguei o seguinte. Então, o primeiro livro que eu peguei, eu falei assim, ó, se eu encontrar uns 20 traços
semelhante, eu acho que vale a pena eu aprofundar a pesquisa. Aí foi até um desses livros aqui, esse aqui que apareceu lá no Heterocrítica. Então, aí, de 20, da minha perspectiva inicial, eu levantei 40 inicialmente. Então, apareceram 40. Isso já me chamou a atenção. Bom, então, vale a pena eu dar uma levantada, uma aprofundada nisso aqui, porque já mostrou. Agora, cada um tem que ver o seu. Por isso que, né, eu estou dando aqui alguns exemplos, mas, a princípio, ó, não se preocupa com esse número mínimo aí, não. Roberto, na Principiologia, na página 13, na segunda linha, você coloca o princípio da responsabilidade da autocomprovação seriexológica. Você pode aprofundar para a gente sobre esse princípio? Esse aí também, eu considero também um dos mais sérios, é um momento crítico, né, que você tem que, primeiro, a questão da personalidade de ser ou não, isso vai dizer respeito principalmente à pessoa. Se é mesmo ou se não é, as repercussões vão recair sobre ela. Então, você tem que, assim, trazer para si essa responsabilidade. E outra coisa, né, esse é um sentido. O outro você vê o histórico, né, do que as pessoas fizeram, o estilo, a produção, e você assumir a responsabilidade diante disso também. De ser, assim, o que ela acertou, o que ela errou, tudo falhas. Então, esse princípio aí, a responsabilidade é integral. Então, isso leva, por isso que aí tem a ver com a questão do mito e tal. Eu não vejo, assim, a pessoa quebrando e assumindo essa responsabilidade, assim, como se fosse, beleza, estou aqui, que bom. Ou que, não é questão de bom ou não, mas assumir isso e bancar todas as repercussões que podem, que devem ter, né? Então, porque você tem 1000 expectativas. Em termos de biografia, você sabe, né? Depois que a pessoa morre, a gente está tratando de retropersonalidades, aí tem um monte de exaltações, tem a turma do contra, então tem extremos, né? Você vai encontrando extremos, aí, poxa, até você pesquisar bastante, você fazer confrontações, porque nem tudo que está na biografia é exatamente como que era a pessoa. Então, às vezes, é carregada tanto para mais quanto para menos. E aí você tem que ir se mantendo estável nisso aí. Então, tudo isso diz respeito a essa responsabilidade.